Então, administração de gastos e decisões. A gestão de gastos é uma habilidade essencial para alcançar a estabilidade financeira e realizar seus objetivos. Ela envolve o planejamento, o controle e a otimização de seus gastos, permitindo que você tome decisões mais conscientes e alcance seus objetivos financeiros a longo prazo. Então, por que a gestão de gastos é importante? Então, ela tem uma importância com relação ao controle financeiro. Ao entender para onde seu dinheiro está indo, você pode identificar gastos desnecessários e direcionar seu recurso para o que realmente importa, né? A redução de dívidas, ou seja, um bom controle financeiro permite que você reduza suas dívidas mais rapidamente e evite acumular novas dívidas. Alcançar seus objetivos, seja comprar um carro, viajar, se aposentar mais cedo. A gestão de gasto é essencial para realizar o que a gente almeja, né? Então, logicamente que aqui a gente está falando relacionado mais a uma empresa, né? Então, mas isso é também para a vida, tá, gente? Essa gestão de gastos, né? Então, a redução do estresse. Ao ter um controle sobre suas finanças, você se sentirá mais seguro e tranquilo em relação ao seu futuro financeiro, né? Então, com isso, a gente tem aí a importância da tomada de decisões financeiras, né? Então, a gestão de gastos está intimamente ligada à tomada de decisão financeira. Ao compreender seus gastos e ter um orçamento bem definido, você estará mais preparado para investir, ou seja, tomar decisões mais assertivas sobre onde aplicar o dinheiro e obter o retorno financeiro, economizar, identificar oportunidades de economizar dinheiro e alcançar seus objetivos mais rapidamente, gerenciar dívidas, elaborando um plano para quitar dívidas de forma mais eficiente, planejar o futuro, criando um plano financeiro a longo prazo para garantir a segurança financeira, né? Então, qual é a relação de custo e benefício, né? Aí vamos fazer uma análise para as decisões. Então, como analisar a relação custo-benefício? Então, temos que identificar os custos, ou seja, listar todos os custos envolvidos na ação, produto ou decisão, tanto os custos diretos, são os materiais, mão de obra, assim por diante, quanto os custos indiretos, né? Tempo, oportunidade perdida, né? E assim por diante. Identificar os benefícios, ou seja, liste todos os benefícios que você espera obter com a ação, produto ou decisão, tanto os benefícios tangíveis, né? Que é o aumento de receita, redução de custos, quanto os benefícios intangíveis, a melhoria da imagem, satisfação do cliente e assim por diante. Compare os custos e benefícios, calculando a relação de custo-benefício, dividindo os benefícios pelos custos. Quanto maior o resultado, mais atrativa é a opção. Considerar outros fatores, além da relação custo-benefício, considerar outros fatores importantes como o risco, o tempo de retorno do investimento e os impactos qualitativos. Gente, quando você é chamado, né, para trabalhar a contabilidade de custo, você tem que ter essa base, porque você vai tomar decisão para uma empresa, né? Então, você tem que pensar como se você estivesse tomando a decisão para a sua vida. Então, assim você vai tentar tomar a decisão mais assertiva, né? Porque a gente não vai estar fazendo teste com as coisas dos outros, né? Pois a gente está tomando conta de uma empresa e ali existem várias situações, né? Várias pessoas que dependem daquilo ali. Então, tem que ter bastante cuidado com as suas decisões, né? Tem que ser assertivo. Então, exemplos de análise de custo e benefício. Um exemplo, né? Aí vamos trazer exemplos variados, seja para a gente ou seja para a empresa. Compra de carro, a gente pode comprar para a gente, como pode ser uma compra de um carro para a empresa. Então, o que deve ser feito, né? Comparar o custo de compra, a manutenção, o seguro, combustível, com os benefícios de ter um carro próprio, a comodidade e a liberdade. Você, na verdade, tem que fazer essa análise
de um completo, né? De uma situação completa para você entender, vamos comprar um carro só porque vai comprar o carro novo para a empresa? Não, é necessário mesmo. O que já tem não está surtindo mais efeito, está gastando muito. Tem que ser feito todo esse cálculo. Não é fazer as coisas tomando por base o achismo, né? É ter a certeza. E a certeza só vem através do cálculo, tá? Investimento em um curso, por exemplo, eu posso ter funcionários lá que eu quero pagar curso para eles, será que vale a pena? Eu estou investindo no conhecimento da empresa, né? Então, será que vale a pena? Como é que isso vai, qual o efeito que isso vai surtir lá na frente? Então, avaliar o custo do curso, o tempo dedicado, os benefícios em termos de aumento de conhecimento e oportunidade de carreira, né? Dos seus funcionários. A implementação de um novo sistema, por exemplo, calcular o custo de software da instalação e do treinamento, comparar com os benefícios em termos de aumento de produtividade e redução de erros, né? Nos setores, departamentos. Então, visto isso, aí a gente tem uma ferramenta chamada fluxo de caixa, né? Aí, por que o fluxo de caixa é importante nessa situação? O fluxo de caixa é como pulsação de uma empresa. Ele indica a saúde financeira e a capacidade de um negócio se manter operando. É a ferramenta que mostra de forma clara e objetiva a entrada e a saída do dinheiro em um determinado período. Então, o fluxo de caixa ele teria aí como situações a visão clara da saúde financeira da empresa, permite identificar se a empresa está gerando caixa suficiente para honrar seus compromissos, investir e crescer, né? Tomada de decisão, auxilia na tomada de decisão estratégica como investimento, contratações, expansão ou redução de operação. Prevenção de crise, permite identificar problemas financeiros com antecedência, como falta de capital de giro ou dívidas excessivas, permitindo tomar medidas corretivas a tempo. Planejamento financeiro serve como base para o planejamento financeiro futuro, ajudando a prever receitas e despesas e a estabelecer metas. Atração de investimento, um bom fluxo de caixa demonstra a solidez financeira da empresa e atrai também investidores, né? Então, passando aqui adiante, vamos ver aqui na prática como elaborar um fluxo de caixa, né? Então, o nosso fluxo de caixa aqui, ele está relacionado à aquisição de TV, tá certo? Então, é um investimento em TV. Isso aqui, gente, está lá no nosso conteúdo web, tá? Então, vamos trazê-lo aqui como exemplo. E aí, o que é colocado aqui para a gente? O fluxo de caixa deverá ser projetado considerando como referência o tempo de vida útil do equipamento para cada uma das situações, compra e locação. Então, foi dado aí para a gente duas possibilidades. Bom, a priori, né? Chegou para a gente está continuando trabalhando com relação à empresa lá, o nosso hotel lá de hospedagem, tá? E aí chegou-se à situação de aquisição de TV. E a pergunta é, qual é a melhor situação? Qual é a situação? A gente alugar ou a gente comprar as TVs? Então, respondendo aqui a pergunta de LN, qual é o conceito de fluxo de caixa? Fluxo de caixa, LN, basicamente é o seguinte, é onde está todas as entradas e saídas da empresa. A gente faz isso periodicamente. Esse fluxo de caixa, ele pode ser de várias formas. Ele pode ser diário, ele pode ser mensal, ele pode ser anual e assim por diante, tá certo? Tem empresas que usam o fluxo de caixa principalmente quando é de venda, né? Ele usa o fluxo de caixa diariamente, tá? Então, esse fluxo de caixa aqui, lógico, eu vou ter vários tipos. Eu tenho ele para despesa, eu tenho ele para as entradas, tá certo? E eles podem ser integrados. Porém, a gente está utilizando essa ferramenta fluxo de caixa para fazer o quê? Para a gente poder verificar com um determinado tempo se a aquisição desses produtos, né, desses equipamentos, ele vai favorecer a gente. Então, a gente está fazendo uma projeção, tá certo? Com que ferramenta? Com o fluxo de caixa, tá? E aí você vai entender um pouquinho mais aqui na prática. Então, veja bem,
Então foi dada essa situação, né? Se a empresa, o que é que ele quer saber com isso? Se é mais interessante a compra ou a alocação desses produtos, tá certo? Então foi dado para a gente alguns parâmetros, né? Foi para o mercado, logicamente, para saber, né? Então foram dadas aqui algumas situações para a gente. Então, para a opção de compra, determinamos o valor dos gastos anualmente. O custo da TV, então, foi feito um orçamento e visto que o custo da TV é de R$ 2.500 por TV, certo? E aí foi visto que a aquisição seriam de 310 TVs, porque tem uma quantidade X de quartos, que são 200 e poucos quartos, e só que as TVs não vão ficar só em quarto, né? Então tem os locais que a gente chama, né? Onde o pessoal pode estar reunido ali, né? Salas e outras situações mais, auditório, aquela coisa toda, aonde também pega a TV, né? E também aquelas TV que é usada como totem e assim por diante. Então foi visto que teria que ser adquirido 310 TV ao valor de 2.500, tá? Então primeiro aqui a gente vai fazer uma análise da compra. A gente está definindo a compra para a gente ver como é que vai ficar esses valores. Então 2.500 TV ou R$ 2.500 vezes 310 TVs daria um total de R$ 775.000 com a TV. Como a TV ela é um bem depreciável, né? Então substituiremos o custo de aquisição por depreciação. Então, onde você vê depreciação aqui é o valor da TV ao longo do tempo, tá bom? Então, a TV ela vai custar 775 mil e aí o que é que a gente vai fazer? Vai pegar o valor total, certo? E vai diluir durante esses 5 anos. Aí vocês podem perguntar assim, mas aí quem determina 5 anos? Contabilmente tem algumas regras, certo? E a regra para equipamento é de 5 anos, tá certo? Então é dado mais ou menos essa base aí para se ter uma ideia de cálculo, né? E aí foi feito o quê? 775 mil dividido por 5 e aí encontrou o valor da depreciação das TVs de 155 mil ao ano, tá bom? Então, como é no fluxo de 5 anos, está aqui os 775 mil, ele vai ser gasto aqui durante esse período, né? Ok? E aí o seguinte, foi dado para a gente também que tem juros, certo? Os juros estão estimados anualmente de R$ 3.000. Então, na aquisição dessas TVs, teve um jurozinho, e aí vai ficar de R$ 3.000 por causa da forma de compra, tá certo? Foi compra parcelada, e aí ficou mais esse acréscimo de R$ 15.000 aqui de juros. Manutenção, foi estipulada a manutenção de R$ 10 por TV ao ano, né? Então, um cálculo feito aí, né? Mais ou menos, chegou essa informação para a gente. E aí, R$ 10 vezes 310 dá R$ 3.100 ao mês, né? Porque, foi colocado aqui, seria R$ 10 vezes 310 aqui, a manutenção da TV. Nesse caso, cada ano, que aqui está representado por ano, viu, gente? Não é mês não, tá? Por isso que aqui vem um valor cheio, 3.100 ao ano. Isso aqui por mês você vai dividir por 12, você vai encontrar, né? Mas aqui é o valor mensal de gasto, tá? Onde deu R$ 15.500. Num total por ano, R$ 161.100, dando um total de R$ 805.500, tá? Isso aqui é o fluxo de caixa para entendimento da aquisição das TVs, tá? Aí a gente vai ver aqui o outro exemplo, aonde a gente vai dar um exemplo aqui, para locação, para a opção de alugar, também determinamos os valores dos gastos anualmente. Então, a alocação das TVs, ela está custando R$ 35. Só um minutinho aqui, gente. Então, foi dado aqui o valor de R$ 35 vezes 310 vezes 12 meses, onde foi encontrado o valor de R$ 130.200, certo? Isso aqui, porque essa alocação é uma alocação mensal, tá certo?
Então, para a gente encontrar ela ao ano, foi feito o quê? R$ 35 mensal vezes as 310 TVs. Aí vai dar o valor vezes 12 unidades, que é para mim encontrar o valor anual. Então, esse valor aqui agora, ele é por ano. Então, 130.200 por ano, está aqui o valor. Aí ele fala aqui, ó, existe uma correção contratual, acrescentar o valor de locação de 9% de forma cumulativa, tá certo? Ao ano, 9%. Então, no primeiro ano não teve, que foi o ano que foi feito o contrato, no segundo ano teve, ó, tá vendo? Pegou aqui 130 mil, aí teve a correção, ó, 11.718 de correção, dando esse total. Aqui, correção, correção, sempre do valor, tá? Isso aqui é que é o fluxo de caixa, ó. Ele vai, anualmente, ele vai tendo os seus parâmetros alterados, tá certo? Chegando a um valor de R$ 779.209,33. Então, a decisão tomada é a seguinte, ó. Portanto, a melhor opção é alugar os televisores pelo período de 5 anos, pois custarão no total R$ 779.209,33 contra R$ 805.500 para a opção de compra, tá? Apesar da opção aluguel apresentar um fluxo de caixa, os valores superiores, a opção de compra ao final ainda a opção. Tá, eu acho que aqui eles inverteram, viu? Apesar da opção aluguel apresentar o fluxo de caixa com os valores superiores, eu acho que a questão aí é o contrário, tá certo? O valor aqui, ó, superior é o da venda aqui. Ó, Gilson, Oi, pode falar. o fluxo de caixa seria o juro? Seria o reajuste de juros? Porque você vê aí que tá reajustando o preço, não é isso? E aí o valor vai aumentando. Tá. Seria. Não, na verdade é assim, Diana. É o seguinte, o fluxo de caixa, veja bem, o fluxo de caixa aqui está aumentando devido à correção que foi colocada aqui para alocação, tá certo? No nosso caso aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a aquisição de compra. A questão de compra não tem essa correção porque não teve, entendeu? Mas se fosse uma compra, por exemplo, onde eu dissesse assim, uma compra comodato, por exemplo, onde eu digo, olha, eu vou vender para vocês as TVs, só que no primeiro mês você vai pagar 100 mil e aí cada ano vai aumentar 50 mil, entendeu? Pronto, tem uma correção. No caso aqui da compra não tem, mas a questão do fluxo de caixa não necessariamente tem que ter o acréscimo, não. O fluxo de caixa, na verdade, é para mim entender como é que vai funcionar, como é que vai funcionar essa situação ano a ano, mês a mês, para mim compreender o valor que eu estou dispersando ali para poder fazer essa situação acontecer, entendeu? O fluxo de caixa em si não tem nada a ver com aumento, vai aumentar porque é consequência, né? Então ali tem juros, então juros aumenta, mas fluxo de caixa é uma análise mês a mês. Isso aqui tá dado, isso aqui é como projeção, tá certo? Mas esses valores eles podem ser totalmente diferentes na prática. Por quê? Exemplo, foi colocado aqui uma base de gasto com manutenção. Eu tenho 3.100 para gastar com manutenção de TV, tá? Isso aí é uma projeção. Se eu não gastar, show de bola, não vai entrar no fluxo de caixa aqui esse valor, entendeu? Mas como também pode ter mês que as TV tudinho pode quebrar. E aí? Então, o fluxo de caixa é uma projeção que a gente faz, tá? É só Entendi. uma ferramenta mesmo para auxiliar no que fazer. Vamos lá. Então vamos para o nosso exemplificando, aonde a gente traz aqui um exemplo para trabalhar, né? Deixa eu puxar aqui para vocês, que está na minha outra telinha aqui.
Nós vamos fazer esse aqui, gente, viu? Até por causa da hora, né? E aí a gente tem um faça você mesmo, tem um exemplo aí, a mais que está no livro lá que vocês podem também tentar fazer por certo amanhã. Então vamos fazer esse exemplificando para ver se a gente encaixa mais o conceito, tá? Então a questão aqui dada é a seguinte: considerando que uma pequena fábrica de aviamentos seja necessário a aquisição de um equipamento para a área de produção. O comprador fez o levantamento com os fornecedores quanto aos valores de aquisição e condição para pagamento. O departamento financeiro complementou os dados e tem as seguintes informações. Olha só. A situação aqui é a compra de um equipamento, né? Coisa básica que a gente faz, gente. Ó, quem já foi responsável na empresa por isso, acaba já tendo uma certa ideia. Ou pode ser para casa mesmo, né? A gente vai comprar um produto e a gente acaba tendo dois fornecedores ali para observar aquela situação. E aí vamos lá. A aquisição do equipamento, eu tenho fornecedor 1, fornecedor 2. A aquisição dele, do valor da aquisição no fornecedor 1 é R$ 9.100, no fornecedor 2 é R$ 10.700. Manutenção, tá? Com o fornecedor 1 ela fica 1.700 e com o fornecedor 2 1.400. Juros, né, que vai ocorrer aí durante o pagamento é de 690 para o fornecedor 1 e 420 para o fornecedor 2. A vida útil do equipamento é de 5 anos, ou seja, nossa depreciação, né? Isso, Alessandra, é para ter a ideia, né, de quanto a gente vai gastar realmente para ter esse equipamento, né? Aqui nesse caso, né? No outro lá, as TVs, né? Então, todos esses valores aqui dados, gente, é ao ano, tá? Então, vamos lá. Na aquisição do bem, há prazo a cobrança de juros, ou seja, há prazo aqui vai ter a cobrança de juros, tá? Diante destas condições, elaborar um fluxo de caixa para o período de 5 anos, apontando para a opção de compra entre os fornecedores. Em decisões de custo, devemos lembrar que precisaremos 1. Identificar os gastos que são relevantes. 2. Elaborar o fluxo de caixa de acordo com o tempo de vida útil do equipamento, tá? Então tem equipamento aí, gente, que pode durar só 2 anos, 3 anos e assim vai, tá? Então, os gastos que são relevantes seriam o valor da aquisição dos bens, tá dado aqui, ó, valor da aquisição dos bens, e a taxa de juros, uma vez que possui valor e condições distintas um do outro. Taxa de juros, valor, tá, distinto um do outro. Só que também é inserida aqui a nossa manutenção, tá? A gente pegou essa manutenção aí também como exemplo. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, o valor do custo de aquisição será depreciado ao longo de 5 anos, tá? Logo, o valor deverá ser o valor de aquisição dividido pelo prazo de 5 anos. Então, eu tenho aqui a aquisição, fornecedor 1, 9.100, 10.700, o que é que eu vou fazer? Fornecedor 1, 9.100 dividido por 5, que dá 1.820. O fornecedor 2, 10.700 dividido por 5, que vai me dar anualmente 2.140, tá certo? Isso é o valor do meu gasto, né? O valor de manutenção foi dimensionado anualmente, logo devemos apropriá-lo ano a ano. Então, esse valor aqui, ó, é por ano que vai ser gasto, tá bom? Com manutenção do equipamento. E terceiro, o valor dos juros também foi dimensionado anualmente, logo deverá ser apropriado a cada ano. Então, nosso material ficou assim, ó, nosso fluxo de caixa, né? Foi feita a divisão aqui, ó, do produto 1, aonde a gente encontrou 1.820. Então, foi feito aqui, ó, o valor 9.100 dividido por 5 anos. Então, encontramos, tá aqui, ó, 9.100 dividido por 5 anos, encontramos 1.820. Então, 1.820 para cada ano, tá certo? Dando um total, ó, de 9.100.
A manutenção foi definido que era 1.700 anualmente. Então, 1.700 anualmente. Vejam, gente, que a manutenção é quase o valor do equipamento. Tá vendo? Anualmente, né? E os juros é de 690 mensal também, tá certo? Ou anual, né? Tá aqui, ó. Foi decidido que esse valor já era ao ano. Gente, eu tô desligando aqui o microfone para poder tossir, que tá cruel. A garganta tá com uma coceirinha. Mas vamos lá. Então foi definido aqui 690 ao ano o valor do nossos juros. Veja, gente, que é um valor fixo. Ele foi um valor dado lá fixo, mas ele poderia ser uma porcentagem, tá certo? E aí ser anualmente aumentando gradativamente, tá certo? Mas aqui foi estipulado que seria um juros fixo, né? Então um valor fixo ali para cada um. Então o que acontece? Pronto, visto isso, no primeiro ano o total gasto seria aqui, ó, com a aquisição, seria de 4.210 para todos os anos, né? Dando um total final de R$ 21.050 a aquisição do produto, tá certo? Dentro dos 5 anos. E aí vamos para o segundo produto, né? Onde aqui, ó, mesma coisinha, ó, foi dado o valor aqui de 10.700. O produto ele veio mais caro, né? Olha, aonde dividido pelos 5 ficou 2.140. Então tem aqui, ó, 2.140. O valor da manutenção foi estipulado em 1.400 ao ano, tá aqui também, ó, 1.400. Os juros foi de 420, tá aqui os juros, 420. Então isso dando um valor, ó, anualmente de 3.910 para cada ano, gerando um total de R$ 19.800. Então, com isso, logo a melhor condição oferecida é a do fornecedor 2, tá bom? Então, ficou fácil aqui entender por que fazer esse fluxo de caixa para poder ter esse parâmetro de informação, tá certo? Não é só lá comprar. A gente consegue ver que por mais que o produto, o equipamento 2, ele veio mais caro, mas existem características que podem favorecer e ele ficar mais barato, tá ok? Gente, alguma dúvida, alguma coisa para levantar com relação ao fluxo de caixa? Deu para entender que fluxo de caixa na verdade é uma ferramenta, tá, gente? Uma ferramenta que a gente usa para ter essa base. É utilizado no fluxo de caixa em comércio, tá certo? Comércio, diariamente a gente usa o fluxo de caixa para medir as entradas, as saídas, as despesas, tá certo? Tudo ali, isso aí, os gastos. Nós também utilizamos fluxo de caixa, gente. Quando a gente faz aquelas planilhazinhas, tá certo? Dos gastos mensal, é que você faz mês a mês, mas ali a ideia é você juntar todos os meses, você tem um fluxo de caixa, entendeu? Exemplo, ó, tu faz lá um fluxo de caixa dos seus gastos mensais, aonde você vai ter água, luz, telefone, faculdade, são seus gastos, aí você vai colocar lá como sua receita o que? Seu salário, quem for casado, o salário do esposo, e aí coloca o que? Mês de janeiro, tá? Bota os cálculos lá tudinho, sobrou R$ 50 no final do mês, tá? Aí seu fluxo de caixa está positivo. Aí você vai para fevereiro, tá certo? Em fevereiro você gastou mais do que podia, já deu R$ 150 negativo. Só que aí você tinha um saldo do mês anterior, então ficou o que? R$ 100 já de R$ 100 negativo, né? De saldo no caixa. E isso é um fluxo de caixa, tá certo? Não necessariamente tem que ser isso. Aqui a gente está fazendo, você está fazendo uso da ferramenta para você poder se basear em o que é melhor a longo prazo eu adquirir, tá certo? Se é um ou outro, tá bom? Tranquilo, gente? Então, posso encerrar por hoje. Bom, então, passando aqui, só para a gente concluir rapidinho, a nossa, aqui ainda, a gente teria, ó, deixa eu fechar aqui, pronto.
Então aqui a gente teve a elaboração do fluxo de caixa, a gente fez o exemplificando. Nós temos dois exemplos aí, ó, o faça você mesmo, tá? Aí temos aqui, ó, aquele velho sistema, tá? Pode pegar aqui e tentar fazer, só que o faça você mesmo não vai ter informações lá para você escolher, né? O Pratique Mais você já tem, então quem quiser tentar fazer o Pratique Mais, faz, tá lá no livro, tá bom? Na página